Bom, agora me ouvem, né? Estou aqui no Quem Sabe Faz ao Vivo do Faustão. Então, vou conversar novamente aqui, porque eu não vi que o microfone estava fechado, né? Enfim. Bom, vamos lá. Boa tarde a todas, todos e todos. Bem-vindos ao Diálogos de Impacto. Eu me chamo Luanda Santos, sou integrante da Orens e serei mediadora desse encontro. Desejo as boas-vindas a vocês que estão chegando, de todos os negócios do Grupo Novo Nó e outros convidados. Para que todos façam parte desse diálogo, eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, uso cabelos trançados, com a trança presa num rabo de cavalo. Estou com uma blusa branca e um colar com os detalhes em branco e amarelo. Na minha cabeça tem um headset preto. Atrás de mim tem uma imagem com fundo verde e a palavra Orens, e uma foto aqui do nosso escritório da Orens aqui em São Paulo. Bom, como vocês já sabem, hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, que é jovens protagonistas, jovens empreendedores. Nossa conversa vai ser sobre como os jovens podem empreender e inspirar outros a adotarem atitudes melhores, mais sustentáveis, mais humanas, trazer inovação para o ambiente de trabalho, entre outras coisas. Além disso, vamos ver de perto como a Fundação Norberto Odebrecht, a Ocean e a Orens, as organizações reunidas aqui hoje, estão impulsionando o potencial das juventudes, seja com projetos sociais ou com a contratação e educação pelo trabalho. Vale lembrar, é claro, que vocês que estão nos assistindo também poderão participar. Envie perguntas, comentários, dúvidas e relatos de como vocês também contribuem para promover o protagonismo juvenil. Estou aceitando também elogios, viu, gente? Pode mandar. Bom, essa é a terceira edição do Diálogos de Impacto, que é um programa coordenado pela Fundação Norberto Odebrecht e tem o objetivo de promover discussões sobre o desenvolvimento sustentável e temas que geram impacto social. Nele, convidados de dentro e de fora do Grupo Novo Nó são reunidos para compartilhar histórias de pessoas e iniciativas que estão fazendo a diferença para a construção de uma sociedade mais justa e com igualdade de oportunidades. Então, começamos, já é hora de apresentar os nossos convidados para o evento de hoje. O primeiro deles sou eu, essa pessoa que vos fala, que também irei mediar a nossa conversa. Eu sou soteropolitana, sou filha da Rita e do Carlos, tenho 3 irmãs, uma sobrinha e um afilhado. E essas pessoas fazem parte do que eu sou. Comunicóloga de formação, atualmente eu sou estudante de psicologia, sou militante e ativista de causas sociais, em especial as étnicos, raciais e de gênero, e tenho aí como objetivo promover ambientes corporativos mais diversos, com equidade e inclusão. Estou como analista de riscos e seguros na Orens, onde eu também atuo na área de infraestrutura e concessões, e também participo do Comitê de Diversidade e Inclusão. Quem também participa do Diálogos de Impacto de hoje conosco é a Bruna Fonseca, PO na Ocean. Bruna é gerente corporativa de gestão de pessoas na Ocean, formada em psicologia, com MBA em gestão empresarial e gestão de pessoas. Ela tem cerca de 10 anos de experiência no Grupo Novo Nó. Bruna tem atuado nas áreas de desenvolvimento de pessoas, programas para jovens, gestão do desempenho, cultura, remuneração e benefícios, gestão de clima, treinamento e desenvolvimento e sucessor de diversidade. Eita! Temos também ainda a participação de Adélcio Menezes. Adélcio, ele é coordenador de parcerias na Fundação Norberto Odebrecht, onde atua apoiando a captação de recursos para a Fundação e as instituições parceiras do PDCIS. Administrador e mestre em políticas públicas e segurança, as instituições e segurança social. Já atuou como professor na área financeira e na elaboração de projetos para a captação de recursos, com foco no custeio de oportunidades para crianças e jovens se desenvolverem e desenvolver os locais onde vivem. O nosso evento vai acontecer da seguinte forma. Primeiro, nossos convidados vão apresentar uma fala inicial, contando mais a experiência e a visão deles sobre este tema. Neste período, convidamos vocês a já enviarem as questões, comentários, dúvidas ou propostas por meio da ferramenta de perguntas e respostas, que está disponível em um botão na parte superior da tela. Depois dessa primeira apresentação, nós iremos debater um pouco o tema com os nossos convidados, respondendo as perguntas enviadas. Então, vamos lá? Dando início, então, à terceira edição do Diálogos de Impacto, eu gostaria de convidar a Bruna Fonseca a iniciar a sua fala. Peço também que inicie fazendo a sua autodescrição. Bruna, a fala é sua.
Olá, Luanda, tudo bem? Obrigada pela passagem. Boa tarde a todas, a todos e a todes. É um prazer estar aqui com vocês, para que a gente possa trocar um tema que a gente tem tanto entusiasmo, né, dentro da Nova Honor em falar. Então, acho que vai ser muito bom essa troca. Estamos entusiasmados aqui, a gente preparou, conversou e trocou muito para que a gente pudesse estar nesse momento aqui com vocês. Fiquem muito à vontade. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, dos cabelos claros, olhos castanhos. Estou com uma blusa rosinha, cheia de mini estrelinhas aí escuras, pretas, um leve batom nos lábios, um óculos razoavelmente grande, e é isso. Bom, como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar um guia, uma apresentação para que a gente possa fazer esse aquecimento inicial. Vocês já conseguem ver a apresentação? Então, vamos lá. E aí eu vou compartilhar um pouco com vocês, né, sobre o que a gente tem feito na Ocean, que conversa muito com temas jovens, né? E eu trouxe os jovens protagonistas na Ocean. E compartilho com vocês os programas jovens que nós temos aqui, né? Quais são estes programas jovens e como é que a gente faz essa trilha de carreira dentro desse tema, né? Dentro dessa conexão. Então, nós temos aqui na Ocean o Jovem Aprendiz. Neste ano de 2022, nós fizemos até o momento a contratação de 33 jovens aprendizes. Um ponto importante, interessante para eu compartilhar com vocês é que este programa do Jovem Aprendiz é um programa que ele está muito conectado também com os nossos projetos da Ocean, sociais da Ocean. Por exemplo, desse número que eu acabei de falar para vocês, desses 33 contratados agora no ano de 2022, 25%, em torno de 25% deles vieram destes projetos sociais que a gente desenvolve aqui dentro. E aí, no próximo estágio, o que nós teríamos é o programa de estágio da Ocean. Tá? Esse programa de estágio, a gente trouxe ele num formato um pouco diferente no ano de 2021, né? Como é que a gente fez esse estágio neste formato um pouco diferente? A gente lançou o processo de recrutamento e seleção virtual, como a gente tem feito, online. Mas aí o que a gente fez de novo, né? A gente fez o processo de recrutamento e seleção às cegas. Então, foi o primeiro ano na Ocean que nós fizemos um processo de recrutamento e seleção totalmente às cegas. Então, foi muito interessante. Nós fizemos todo o desenho e compartilhamos com esses líderes essa experiência nova. Conversamos muito sobre o como, né? Porque isso é uma novidade e deu muito certo esse programa de estágio. Nós estamos no ano 2 dele, ainda a gente continua com ele com um programa de processo seletivo às cegas. Temos também na Ocean um programa de praticantes, né, que são os estagiários de máquina, numa parceria com o Ciaga, dentro desse mundo de óleo e gás. Esse programa de praticantes, ele é um programa que é para o público offshore. Então, vejam vocês que interessante, nós contratamos esses jovens praticantes para que eles possam embarcar e adquirir essa experiência dentro desse universo offshore. E aí a gente retorna, né, depois do nosso tão querido trainee, que a Nova Honor pratica o programa há muitos anos, depois de 7 anos na Ocean, nós retornamos com o programa de trainee, e também a gente fez, muito inspirado no programa que deu tão certo, que foi esse de estágio de recrutamento e seleção às cegas, a gente faz, nós estamos no processo final desse programa, dessa seleção do programa de trainee às cegas também, tá? Então, nós tivemos 11 vagas externas, o que é isso? A gente abriu para o mercado, estamos no processo final de contratação desses 11 jovens, e mapeados 23 talentos internos. Bom, e aí a gente tem, além dessa trilha de programas jovens, que vem desde o aprendiz, o estagiário, o praticante e o trainee, e depois ele tem uma carreira sendo protagonista da sua carreira, que é o que a gente está tão alinhado ao nosso jeito de ser, a nossa cultura também.
a gente tem aqui uma cereja do bolo, né, Adélcio, que é um programa que a gente está muito entusiasmado aqui no Ocean, que a gente deu a fundação, né, deu o nome Na Onda do Bem, que é um programa em parceria da Ocean com a Fundação Norberto Odebrecht, onde nós teremos 30 mentores da Ocean que vão interagir com 30 jovens da Casa Familiar Rural. Esse programa a gente está iniciando ele agora neste mês, eu não vou falar muito, não vou me estender, porque a Adelson já vai trazer os detalhes aqui para compartilhar com vocês. É isso que eu queria trazer para a gente aquecer esse bate-papo nosso. Luanda, obrigada. Muito bom, Bruna. Eu acho que isso que você traz, né, tanto da Ocean, abrir a oportunidade para o início da carreira dos jovens, né, aí com a trilha que você nos apresentou, como aí essa cerejinha aí do programa de mentoria, que é também uma coisa que eu acredito muito, que eu acho que é isso, a gente precisa não só dar oportunidade para a juventude transformar a realidade e o contexto, mas também dar as ferramentas que são necessárias para isso. E aí eu imagino que a gente vai saber um pouquinho mais, já estou curiosa aqui. Bom, parabéns aí, eu já estou aqui já super ansiosa para saber um pouquinho mais desse programa. E aí, seguindo, né, a nossa conversa, acredito que a gente tá todo mundo também querendo ouvir um pouco mais sobre como as ações da Fundação também apoiam o protagonismo juvenil. Por isso, eu vou convidar agora o Adélcio Menezes para entrar no nosso bate-papo. Peço também a Adélcio que inicie a sua fala fazendo a sua audiodescrição. Adélcio, passo a palavra para você. Pronto, muito obrigado, Luanda. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu estou muito feliz de estar aqui no nosso diálogo, nessa roda de conversa tão rica. E você já percebe que vai ser muito difícil falar depois da Luana e da Bruna, né? Eu acho, né, meio né? Então a gente está aqui, vou me esforçar, viu? Vou também me autodescrever, tá? Eu sou um homem branco. Eu estou usando uma camisa em xadrez, na tom azul marinho, né? Eu estou com um fone branco também, e um pouco de barba, né? Também um pouco aqui nesse diálogo. Enfim, então esse sou eu. Tá, eu vou também, da mesma forma, compartilhar aqui. Não vou esquecer de colocar o áudio, que é importante. Pronto, ok. Então, vamos iniciar a nossa conversa e eu trouxe algumas telas aqui para vocês. Eu vou passar, tá bom? Tá, então já começo com essa apresentação aqui, com essa provocação do que é o protagonismo juvenil. Eu quero aqui trazer algum conceito da literatura? Não, tá? Por quê? Porque eu estou com essas duas categorias potentes aqui, que é o jovem e o protagonista. E eu começo com a ideia também é ser muito provocativo nesse sentido, né? Primeiro porque conceituar a juventude não é uma tarefa fácil. Eu estava até brincando que a gente, como me colocar, quando a gente estava trocando aqui no ensaio, falando sobre autodescrição, disse, eu posso falar que eu sou um homem de meia idade? Não posso, assim, pela legislação eu sou, e assim eu não sou, né? Enfim, então, assim, até para mim, se colocar nessa condição, foi reflexivo até para mim, então, para a gente ver dessa potência desses conceitos, né? Dessas categorias. E outro aspecto que a gente está falando aqui, que tem em mente de que dessa complexidade que é o jovem, evita equívocos na hora de formular políticas públicas, né? Então, quando a gente vê essas iniciativas do privado também, no sentido de inserir o jovem, a gente percebe essa potência, né? A gente percebe que isso tem um lugar, isso tem uma importância, isso é muito forte. E quando a gente está dentro de um grupo empresarial que tem isso na cultura, isso reforça ainda mais, né? E aí, dentro da Fundação Norberto Odebrecht, vocês vão ver mais à frente que isso também é a tônica, permeou toda a nossa história aí. Eu trago duas falas aqui, uma do Papa João Paulo II, que ele disse, quem é o jovem? Que tenta responder quem é o jovem, né? É aquele a quem pertence e de quem depende o futuro, tá? E também a Gabriela Agosto, ela fala o seguinte, as políticas sociais dirigidas a jovens devem considerá-las a partir de uma dupla perspectiva,
como destinatários e como atores. Então, assim, se a gente, como atores de desenvolvimento dessa sociedade, né? Então, se a gente for falar qualquer tipo, se colocar qualquer tipo de iniciativa, como bem colocou a Bruna aí no caso da Ocean, a gente percebe que o jovem ele precisa participar desse processo. Seguindo aqui, eu não vou estender, mas só, assim, tem uma publicação muito interessante, o Atlas, que saiu da Juventude, saiu em 2021, e aí a gente traz alguns recortes aqui para a gente entender um pouco mais de como, dessa complexidade de que a gente tentar trabalhar ou tentar trazer iniciativas e das carências que a gente tem, principalmente nessa sociedade com tantas desigualdades que nós temos. Então, assim, nós estamos vivendo a maior geração de jovens no país, né? E vocês vão ver que a Fundação já fez uma publicação lá atrás, em 2000, que já trazia isso, ou seja, já mapeava isso, na publicação Protagonismo Juvenil, Adolescência, Educação e Participação Democrática. A gente tem que falar sobre a juventude indígena, LGBTQIA+, a gente tem que falar do racismo estrutural, a gente tem que falar do que a gente pode ter a geração perdida por conta da pandemia. A gente tem que, quando a gente fala de juventude, a gente tem que saber que jovens não trabalham, tem jovens que não trabalham e não estudam, tem jovem que só estuda, tem jovem que, sabe, tem toda uma miscelânea aí, né? Tem aqueles nenéns, o que nem estuda nem trabalha. Então, assim, e esse gráfico que a gente traz ilustrando, tentando falar justamente sobre esse aspecto. Então, a gente tem que falar que homens ganham mais que mulheres, a gente tem que falar que mulheres negras, né, ganham muito menos do que... Enfim, a gente tem uma infinidade de dados que eu recomendo a leitura do Atlas Juventude. A intenção não é estender aqui, mas provocar que falar de iniciativa para a juventude é complexo, porque tem que olhar ele sob essas dupla perspectiva, como destinatário e também como participante. Bom, então, assim, como eu disse a vocês, iniciei essa conversa, eu não queria trazer nenhum conceito, mas eu queria apresentar a vocês a Renata, tá? Eu vou passar o vídeo aqui. A CFR me mostrou o caminho que é um caminho além do que eu posso ver, né? O que eu podia ver em 2017 era um caminho de você vai ficar na agricultura, mas você não vai ter um resultado significativo. Hoje eu observo que não. Eu posso estar na agricultura, posso fazer parte da associação, posso participar de um projeto social, posso ser mulher, posso ter a minha propriedade e posso ainda ser um ser humano humilde, posso ser um ser humano de caráter, posso ajudar, posso ser ajudada e graças aos monitores, graças à CFR, graças aos 4 anos de ensino que eu tive aqui na casa. Tá, eu acredito que seja possível. Queria te apresentar a Renata, justamente que é uma beneficiária do nosso programa, é uma jovem egressa hoje, ela passou pela Casa Familiar de Tancredo Neves, e eu tive a oportunidade de lecionar, de ser professor da Renata. Então eu a conheço, tenho um pertencimento muito grande com ela. E conheço a história dela de perto. E hoje que ela passou pelo processo de formação da Casa Familiar, só explicando para vocês, a Casa Familiar, especificamente de Presidente Tancredo Neves, onde a Renata estudou, ela é uma casa familiar parceira do Programa Social da Fundação Norberto Odebrecht, o PDCIS. Então, a Renata, assim como a Casa Familiar de Presidente Tancredo Neves, nós temos mais duas casas familiares que são escola, né? A Casa Familiar de Nilo Peçanha e a Casa Familiar Agroflorestal de Nilo Peçanha, que é a CEFAP, e a Casa Familiar Rural de Igrapiúna, né? Então, são 3 casas familiares. Nós temos outra instituição que é parceira do nosso programa, mas uma organização voltada para o ambiental, que é a OCT. Mas falando especificamente da Renata, hoje ela é uma jovem egressa. Hoje ela é presidente de uma associação, hoje ela lidera uma associação que produz, né, que está produzindo, e ela está no campo com qualidade de vida. Então, dando seguimento aqui à nossa apresentação, resgatar brevemente aí o protagonismo juvenil na Fundação Norberto Odebrecht e falar que, assim, ele sempre permeou a história, ele teve presente na missão, né? Ela, de 1988 a 2002,
teve todos os estudos, a Fundação ela apoiou mais de 50 projetos voltados para que beneficiaram mais de 50 mil jovens em todo o Brasil, né? Foram realizados prêmios, concursos aí em parceria com a Unicef, com o Instituto Ayrton Senna, e também a gente teve essa publicação, né, que eu mencionei para vocês, que é o Protagonismo Juvenil, a Adolescência, Educação e Participação Democrática. Então, o próprio ECA, ele teve a participação nossa da Fundação através da consultoria do Antônio Carlos Gomes da Costa, o ECA, né? Quem sabe, o ECA tem muita participação dele, foi o relator principal. E em 2003, o protagonismo também volta, assim, permanece e continua como na nossa missão. Então, reforçar que o protagonismo juvenil sempre esteve na nossa missão aqui e na nossa história. Essas são as 3 casas familiares que eu falei para vocês, que promovem a educação contextualizada, que promove o protagonismo, a inclusão socioprodutiva e empreendedorismo. Então, falar da Casa Familiar Rural de Grapiúna, falar da Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves, onde a Renata estudou, e falar da Casa Familiar Agroflorestal, que é a Cefap. Bom, mas Adelso, a Luanda falou também que o Adelso aí, ele foi professor também, ele é professor, porque quem é professor não deixa de ser, né? Então, trago algumas imagens aí de estar perto dos jovens, né? Tanto na escola pública, como na Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves, que eu passei por lá, atuei por 8 anos, a gente lecionava para ele. Então, assim, é um lugar de pertencimento, é um lugar que eu gosto de estar, e esse contato com o jovem, e acredito que a gente sempre tem essa oportunidade de contribuir na vida deles. E aí a gente falar aqui nesses 2 minutos que eu tenho sobre esse programa de voluntariado, que eu estou me reconectando aí com os jovens, né? Vivendo esse momento aí como a Bruna bem trouxe, Na Onda do Bem, é o nosso programa de voluntariado em parceria com a Ocean. Vocês percebem aí que ele tem um formatinho de coração que representa aí a onda, né? A formação gráfica da onda com o coração, remetendo aí ao bem, remetendo aí a esses 2 pilares que é muito forte, do bem, do coração, da gente transformar a vida, porque o voluntário é isso, o voluntário doa tempo, né? Doa voluntariamente para fazer o outro, para crescer o outro. E trazendo mais alguns detalhes aqui, ele vai acontecer, a gente vai ter um kickoff, ou seja, um lançamento no dia 22 e 23, então a gente está muito empolgado de ir para o Baixo Sul, conversar com os jovens, a gente está preparando várias dinâmicas aí para fazer esse match entre o voluntariado, o mentor e o mentorado, vamos chamar assim, né, os integrantes da Ocean com os nossos jovens. A gente também vai ter as mentorias, que vão ser encontros online, no mínimo de 4 encontros, pode ser mais, né? A gente depois desse programa lá em dezembro, a gente pretende voltar, né? E aí a gente vai unir jovens aí, talentos da Ocean, com os nossos jovens, preferencialmente do 2º e 3º ano do ensino médio. Então a gente está muito empolgado e eu particularmente estou muito feliz em poder me reconectar com esse lugar tão especial para mim de fala, que é estar em contato com os jovens através do programa de voluntariado. Então a gente está muito feliz. E é isso, Luanda. Eu acho que a gente pode voltar com as perguntas, se for depois tiver alguma curiosidade a mais, tá bom? Obrigado. Deixa eu só descompartilhar aqui, tá bom? Maravilha, Adelso. Você que deixou a batata quente para mim, né? Falar depois de você que vai ser difícil, mas vamos lá, vamos seguindo. Acho que você trouxe coisas aí muito importantes. Eu que já estive em uma das casas, né? Na casa de Tancredo Neves, no Baixo Sul, sei da importância do trabalho da Fundação. E eu acho que essa que você traz, né, aí com a Renata, né, que foi muito bom conhecê-la, dessa identificação, né? Eu acho que o protagonismo do jovem passa por isso, né? Por essa construção de identidade e também por essa construção de pertencimento aos seus territórios, né? Então, ela poder também continuar ali no território dela, eu acho que isso faz todo sentido. O trabalho da Fundação é belíssimo. E agora eu vou, né, seguindo aí nossa dinâmica, eu vou começar a minha fala como a próxima palestrante. Eu só esqueci a Delcio, olha, eu não sei como é que está na literatura, mas eu estou usando aqui para mim jovem senhora. Então, esse é o que eu estou acostumando a usar. Eu vou começar, então, a compartilhar aqui a minha apresentação para trazer um pouquinho para vocês o que eu preparei aí, seguindo o tema jovens protagonistas, jovens empreendedores.
Acho que a minha apresentação já está disponível para vocês. Então, vou seguir aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, quando me convidaram para falar também, né, como um palestrante, eu fiquei pensando aqui, quando que a... Opa, estou compartilhando também a janela, que não é para compartilhar, ok? Acho que agora não mais. Enfim, bom, seguindo aqui. Quando me convidaram para falar, né, eu fiquei pensando, né, quando a Luanda, né, a jovem Luanda, que é a jovem senhora aqui, começou a entender esse seu protagonismo e se sentiu aí como uma jovem protagonista. E aí, como eu estava conversando, eu acho que isso passou muito pela minha construção de identidade, identificação do meu lugar no mundo, né? Quando eu tinha ali mais ou menos entre 12 e 14 anos, eu participei das oficinas de dança do Bloco Leaie, que é um bloco afro de Salvador, o primeiro bloco afro aí do Brasil, se eu não me engano. E foi com essa participação, né, no ILE, que eu começo com a construção da minha consciência social, racial e política, que vai formar a minha identidade. E é a partir dessa formação de identidade que eu começo a ter aí o entendimento do que é protagonismo juvenil, né? O jovem, ele precisa, primeiro, entender o que é o seu lugar no mundo. Por conta disso, eu trago uma frase da professora doutora psicóloga Cida Bento, que é assim, um dos expoentes quando a gente fala principalmente em ativismo em relações étnicas, raciais, e ativismo em relação de trabalho, de desigualdade. E ela fez uma entrevista recentemente num programa Roda Viva, e ela trouxe uma visão que eu acho que é o que inicia aí a minha jornada enquanto jovem, enquanto protagonista, né? Que é quando eu começo a ficar bem comigo mesma. Então, ela diz que estar bem dentro de um corpo negro, com a história do negro, é isso que nos faz possíveis de sermos plenos, né? E é isso que muitas vezes os projetos, né, as ações sociais fazem com que a gente inicie uma trajetória aí de protagonismo e de, enfim. Bom, a partir daí, né, com esse entendimento do que é ser protagonista, eu digo que eu sou um produto da ação social, né, do entendimento do que é ser um ser humano pleno, com política pública afirmativa, que o Adelcio trouxe aí na fala dele, né, da importância não só das ações sociais em relação às instituições privadas e da sociedade civil, mas também de ações afirmativas e de políticas públicas afirmativas. Eu faço parte aí da primeira turma de pró-unistas, e por isso eu acho que é muito importante ressaltar a importância de políticas públicas afirmativas, que são ações de discriminação positiva. Na sociedade que a gente vive, na sociedade desigual que a gente vive, né, a gente precisa de ações desiguais para que a gente possa alcançar aí um mínimo de equidade, né? Eu gosto de falar também que educação, ela é a prioridade, mas também não é só a única política pública que a gente precisa ter, o único campo de política pública que a gente precisa ter, né? A gente precisa dar oportunidade para o jovem, não só pela educação, mas também trazendo aí o acesso a direitos básicos que são essenciais, como saúde, moradia digna, saúde física e mental, enfim. Então, acho que a gente precisa pensar aí em políticas públicas, não só afirmativas, mas também políticas públicas de acesso a direitos básicos que a gente sabe que a maioria da população não tem. E aí, depois que a gente passa, né, por esse processo de identificação e de crescimento, porque eu acho que o que a Renata traz na fala dela, né, esse entendimento de quanto que ela se entende como uma potência, quanto que ela é potente, e o quanto também que ela começa a perceber que ela pode devolver, né, quando ela diz ali que ela volta e trabalha também ali na comunidade dela. E aí eu cheguei nesse ponto, né, ok, entendi que eu sou uma jovem protagonista e agora eu quero devolver para o mundo essa transformação que chegou aí para mim. No ano passado, a convite do José Bernardo, que é o integrante aqui da Ores e diretor executivo da Fundação Márcio Brandão, eu participei de um evento lá na Fundação, no Dia da Consciência Negra, né, fazendo uma palestra sobre o dia e a importância dessa data.
E realizei também algumas atividades com os jovens da Fundação. A Fundação Márcio Brandão é uma organização sem fins lucrativos, que fica no subdistrito da cidade de Dutra, aqui na zona sul de São Paulo, e tem aí mais de 40 anos de serviço à comunidade. E aí eu trago a fala da Mafoane, que é uma psicóloga e também ativista, assim, uma expoente aí em relação à diversidade e inclusão, que eu admiro muito, que ela fala que cada um de nós tem uma missão indelegável de mudar o mundo, é porque foi justamente nesse momento que eu percebi que é isso, né? Eu recebi e agora eu preciso devolver, né? É uma missão indelegável, acho que é o que a gente, principalmente jovens que passam aí, né? Não só jovens, mas as pessoas que passam, né, por esse processo de transformação social, a gente vê muitos casos de pessoas que têm essa necessidade de devolver tudo aquilo que recebe. E a Orens, né? Como é que a Orens está atuando aí nesse protagonismo juvenil? Eu costumo dizer que esse momento de pandemia, que eu chamo aí de ensaio do fim do mundo, ele movimentou não só a mim enquanto pessoa, mas acho que a gente no sentido de, e aí, o que é que a gente está fazendo aqui, né? E muito alinhado com a nossa cultura e com os valores, né, aí da nossa cultura, aqui na hora a gente começou ainda, não só com a criação do Comitê de Diversidade e Inclusão, mas a gente começou a entender que a gente precisa, de fato, fazer ações e devolver, né, para a sociedade essa importância dos nossos valores também. E aí, junto com a equipe de pessoas aqui da Orens, eu liderei esse programa, que é o primeiro programa de estágio da Orens com vagas afirmativas. O programa ele foi criado, na verdade, com vagas afirmativas para mulheres negras. A gente não tinha a intenção de receber apenas o público jovem, mas entendendo que é um programa de vagas de entrada, né, com vagas de entrada, esse foi o público que a gente mais atraiu. E aí a pergunta que eu mais recebo é, primeiro, porque vagas afirmativas, e aí eu acho que a gente já tem aí um pouco dessa pergunta quando o Adelso, um pouco dessa resposta, né, quando o Adelso nos trouxe ali um pouco do Atlas da Juventude, que fala que quando a gente vai trabalhando com interseccionalidade, o desafio do protagonismo juvenil vai ficando ainda maior. E como a gente vem aí, né, de uma história de desigualdades, a gente precisa de corrigir essas desigualdades com ações desiguais, né? Se a gente, do jeito que a gente está caminhando, a gente já sabe que não dá certo. A gente já sabe também que querer, só simplesmente querer, não é poder. Então, a gente precisa aí igualar as oportunidades. E a segunda pergunta é por que mulheres negras, né? Porque a gente escolheu aí esses dois marcadores. E aí eu vou responder primeiro. Desculpa, eu acabei puxando um pouquinho. Eu vou responder a questão ali em dois momentos, mas aí eu também já quero trazer um pouquinho de como que a Orens já está mudando com o recebimento aí das nossas jovens, né? A gente fez um programa inicialmente, o programa ainda está em curso, a gente já fez a contratação de 3 jovens negras, né? De 3 estagiárias, e a gente ainda continua com o programa em aberto. E a gente já consegue perceber aqui também internamente o quanto que essas jovens, elas já mudam o nosso olhar, né? O olhar aqui dentro da empresa e o olhar do nosso negócio, né? Eu trouxe um pouquinho do nosso perfil em termos quantitativos, mas eu acho que internamente os nossos integrantes eles já percebem também, né, o quanto que a gente já muda culturalmente, né, com essa chegada de jovens que partem de outros lugares, que têm um outro background, que fazem a gente também abrir o nosso olhar, né, o nosso campo visual para questões que talvez não estivessem ali tão próximas, né? Eu trouxe aqui um pouquinho do perfil da Orens hoje, essa já é a nossa base atualizada. Então, assim, a gente, né, em relação a pessoas que se identificam que se autodeclaram ali como pessoas identificadas como gênero feminino e masculino, a gente tem aí um maior percentual de integrantes que se identificam com o gênero feminino. E em relação à faixa etária, a gente está aí bem distribuído entre jovens senhores, né? Temos bastante jovens, eu acredito ali, a Orens é uma empresa pequena, então acho que a gente pode considerar, assim, uma empresa que também está bastante jovem. E em relação à raça e etnia, estamos aí, as pessoas que se autodeclararam, né? A gente tem ainda a maioria de pessoas que se autodeclaram brancas, 33% de pessoas negras e 1% de pessoa amarela.
Bom, agora sim, né, respondendo aí o porquê que a gente escolhe esses 2 marcadores para trabalhar no programa de estágio. Primeiro aqui, né, no comitê, a gente entendeu que a gente, esse ano, iria trabalhar com equidade de gênero e equidade racial, e que a gente tem um desafio que é nosso, né, que é nosso enquanto sociedade. E aí eu trouxe para vocês alguns dados em relação à equidade de gênero e equidade racial. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, esse é um relatório do Fórum que foi divulgado no ano passado, e aí ele já traz os impactos da pandemia para a equidade de gênero. A gente precisa, se a gente continuar do jeito que a gente está hoje, não acontecer mais nenhum ensaio do fim do mundo, a gente vai precisar de 135,6 anos para que seja alcançada a paridade entre pessoas que se identificam com o gênero masculino e feminino. Isso pensando em direitos sociais e políticos. Se a gente passa para equidade econômica em relação, né, à paridade econômica, são 267 anos. Gente, eu não tenho esse tempo. Acho que nem se eu tiver filha, minha filha não tem bem ter esse tempo. Eu não sou mãe ainda, mas eu já fico pensando que não são mais de 2 séculos, né? E aí, no Guia para a Promoção da Equidade Racial, o guia ele foi lançado em 2016, então a gente ainda não tem aqui nesse número o impacto, né, que a pandemia trouxe, mas já é um número bastante assustador, né, para que pessoas negras tenham as mesmas oportunidades. E veja que a gente não está falando ainda em equidade, a gente está falando em que tem acesso às mesmas oportunidades que pessoas brancas, a gente precisa de mais 120 anos, se o relógio parar agora. E aí, quando a gente pensa nesses números e traz que mulheres negras, né, é a maior, de acordo com o IBGE, com a última pesquisa do IBGE, aí depois a gente deve ter esse número atualizado agora com o censo, mulheres negras são a maior parte da população brasileira, né, representando aí 28% dessa população. Eu acho que a gente já tem aí a primeira resposta, né, do porquê, o quanto é importante trabalhar não só com a juventude, né, com jovens negros, mas também com os marcadores aí de gênero e raça. E para mim, a segunda resposta que eu também gosto muito de passar para as pessoas é que quando a gente imagina uma pirâmide de papel social, a mulher negra ela vai estar ali na base dessa pirâmide. A mulher negra é a mulher negra é a classe que a gente reconhece por último que tem a humanidade, né? E a Angela Davis, que é uma escritora feminista, ativista de causas sociais norte-americana, ela fala que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E aí eu vou trazer também uma fala da Viola Davis, que é uma atriz norte-americana e fez aniversário ontem, então também lembrei dessa fala dela, que ela diz que o que diferencia uma mulher negra das outras pessoas é a oportunidade. Então, quando a gente junta esses 2 pensamentos, né, se quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, e o que falta para que esse movimento aconteça é a oportunidade, quando a Orange ela dá oportunidade para jovens negras, ela está movimentando toda a estrutura da sociedade. Ela está fazendo com que essa oportunidade chegue para todos da sociedade, né? Então, eu acho que isso é o que faz aí a mudança acontecer. A gente precisa entender que, enquanto instituições, enquanto empresas, a gente é um exemplo do que acontece na sociedade, então a gente precisa também lidar com todas as opressões que acontecem lá fora. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que isso é um pouquinho do que eu queria trazer, um pouquinho de falar sobre o protagonismo juvenil. Vamos aqui dar continuidade a... Deixa eu parar aqui de compartilhar. Gente, passei um pouquinho do tempo, só percebi agora, inclusive. Era o meu primeiro desafio. O meu primeiro desafio no diálogo de impacto era cumprir o tempo, mas, enfim, roubei talvez um pouco o tempo dos coleguinhas. Eu vou aproveitar e vou também já ler aqui alguns comentários das pessoas que estão interagindo com a gente. Obrigada a todo mundo que está aí mandando suas perguntas, interagindo conosco. Vamos abrir, então, aqui o nosso terceiro bloco, né, com a parte de perguntas e respostas. Deixa eu encerrar aqui a apresentação.
Bom, vamos lá, vamos continuar. Bom, começando aqui nossa terceira fase, né, de perguntas e respostas, eu vou iniciar fazendo uma pergunta para a Bruna. Acho que a gente quer ouvir a Bruna falar um pouquinho, né, em relação aí do que ela trouxe para a gente na Ocean. E aí, Bruna, a minha pergunta para você é a seguinte, né? Sabendo da importância, né, de ter uma cultura inclusiva, né, e considerando que muitos jovens partem de lugares diferentes, né, que a gente viu aí um pouquinho na fala do Adélcio, queria saber de você como é que a Ocean se prepara para receber esse público jovem, né, que chega aí através das trilhas que você apresentou para a gente, e até mesmo como os integrantes são preparados para receber os jovens e promover aí essa inclusão genuína. Então, Bruna, a palavra está contigo. Obrigada pela oportunidade, Luanda, da pergunta. Acho que a gente pode refletir que a gente está num momento, né? Inclusão é sempre um desafio, porque a gente carrega as nossas experiências, as nossas afinidades, somos seres humanos, né? Como é que a gente promove esse ambiente dentro da Ocean? Acho que o primeiro ponto importante para a gente dizer é que nós estamos dentro de uma organização, de uma companhia que culturalmente ela tem uma valorização desse protagonismo desse jovem, né? Não é à toa que nós, da Nona Vonor, por muito tempo ganhamos prêmios como uma das empresas mais agradáveis para os jovens trabalharem. Então, acho que essa mistura da nossa cultura, do protagonismo que a gente fala e do desenvolvimento é algo que potencializa e que chama atenção nessas oportunidades de trabalho. Como é que a gente, na Ocean especificamente, né, falando sobre a sua pergunta, como é que a gente tem contribuído e potencializado essas gerações, essa diversidade de gerações, né? A gente está num processo de transformação cultural no mundo, né? E nesse processo de transformação cultural que nós vivemos, a gente precisa conversar sobre isso com os nossos, né? Então, aqui na Ocean, a gente tem falado com os líderes, nós temos feito qualificações para falar o quanto é importante a troca e esse ambiente diverso entre os profissionais. A gente tem inúmeras pesquisas aí no mercado que comprovam que times diversos, ele tem uma rentabilidade muito interessante dentro das organizações. E esse é um caminho, né? Ainda bem que esse é um caminho sem volta. Nós queremos essa diversidade de forma genuína e os líderes têm que ser os principais engajadores desse tema. Então, focar nas competências do profissional, nas habilidades do profissional, dos candidatos, é algo muito importante que a gente tem discutido aqui internamente. Por isso que eu dei uma pincelada sobre o processo de seleção às cegas, né? A gente precisa focar muito mais nas competências do que em questões pessoais que eu tenho desses candidatos ou desses profissionais. Isso tudo contribui para que esse público, né, essa mistura de gerações, tem alguns artigos que falam sobre o problema das gerações nas empresas. Eu diria que é a riqueza das gerações nas empresas, né? Porque isso é uma riqueza, nós nunca tivemos tantas gerações misturadas neste momento. Nós temos líderes mais jovens, com liderados mais maduros, eu tenho líderes mais maduros com liderados mais jovens, e essa mistura, essa riqueza, essa habilidade em ter empatia, me relacionar com essas diversas características e competências é muito importante dentro das companhias. Respondi? Respondeu sim, Bruna, maravilhosamente. Inclusive, eu acho que é isso que você falou, né, do encontro intergeracional e cultural, ele é super importante. E isso é que potencializa, né, de fato, aí, não só a juventude, mas também as empresas, tanto que, como você trouxe, né, a diversidade aí tem se tornado, a diversidade e a inclusão tem se tornado aí um objetivo de negócio, né, porque, de fato, traz aí rentabilidade. Bom, seguindo aqui com as nossas perguntas, bom, eu já vi que a gente também já está recebendo perguntas da nossa audiência. Temos aqui a pergunta da Vanessa, da Caterine, da Ocean e do José, que daqui a pouco também vão entrar aqui no nosso diálogo.
Eu vou seguindo com as perguntas aqui para o Adélcio agora, porque eu acho até que a Bruna trouxe um gancho que é muito interessante em relação a esse encontro de gerações. E normalmente a gente, né, quando vai falar de encontro de gerações, a gente traz muito o etarismo, né, que é o preconceito com idade, que na maioria das vezes está ali ligado a uma perspectiva de preconceito com os mais velhos. Mas a gente também tem preconceito com os mais jovens, né, principalmente em algumas profissões. E aí, quando eu estive na Casa Rural, em Tancredo Neves, uma das falas que me chamou muito a atenção da pessoa que estava fazendo a apresentação para a gente foi o desafio de fazer com que os jovens consigam passar o conhecimento, né, que eles estão ali adquirindo no projeto das novas tecnologias de cultivo e tal, para as suas famílias que já têm aí esse conhecimento tradicional passado de geração para geração. E aí, Adelson, eu quero saber como é que vocês lidam, né, aí na Fundação, no projeto, com esse desafio do encontro intergeracional e cultural, né, que a Bruna trouxe para a gente agora, assim como uma potencialidade, mas que a gente sabe que também é desafiador, né? Então, como é que vocês lidam com esse desafio para que os jovens não sejam desestimulados e consigam exercer, de fato, o protagonismo juvenil? Adelson, agora a fala é sua. Pronto. Obrigado, Luana, pela pergunta. E, de fato, você presenciou, né, bem, e você fica muito marcante, porque, de fato, é um desafio que é posto lá, né, para essa geração mais nova, porque os estudantes nas casas familiares, elas têm o curso técnico, oferece, né, gratuitamente, o curso técnico integrado ao ensino médio, mas com o curso técnico com a vocação local, ou seja, então eu estou falando de curso técnico em agropecuária, em agronegócio, em agroflorestas. Então, esses meninos vão lidar com seus pais, ou responsáveis, enfim, sua família, que vem trabalhando com agricultura há muito tempo. Então, de repente, tem um menino de 14, 16 anos, ensinando para o pai que plantou durante a vida toda, trabalhou com aquela cultura a vida toda, uma nova técnica, uma técnica mais apurada. Então, assim, de fato, existe um desafio, né, na questão da idade aí dessas gerações, mas as casas, ela trabalham muito com a pedagogia da alternância e uma educação contextualizada, né? Então, assim, a família, ela é muito presente, o processo formativo traz muito a família para estar dentro da escola, né? A gente está falando que esses pais, eles são associados, então ele participa além das reuniões comuns como é que eu posso dizer, de uma escola secular, de uma escola normal, né? Eles também participam de assembleias, então existe um conhecimento que é passado aí para pais, né, pulverizado. Fora isso, dentro dessa educação contextualizada, esses jovens recebem a visita mensalmente, diria assim, da visita do monitor, do acompanhamento, né? Então, assim, existe um processo também formativo aí que se estende para a família, né? E tem um outro viés, assim, quando os pais começam a enxergar que os jovens começam a dar resultado a partir dos seus projetos educativos produtivos, que são projetos que eles começam a executar, significa que eu estou falando na prática aqui, que ele está implantando uma área de qualquer cultura, de banana da terra, por exemplo, ele começa a ver, os pais começam a enxergar os resultados daquela área, daquele projeto, a partir das técnicas, a partir do que ele tem aprendido com os monitores, com a escola, então eles começam a perceber e existe um compartilhamento de informação e esse conflito, ele tende em algum momento ele virar a página, ele dá uma virada, né? Aquilo que era uma certa resistência, uma certa dificuldade de aceitar que um jovem, um menino ali, um adolescente tá trazendo uma nova perspectiva né, de cultivo, ele se torna um apoiador, um parceiro, né? Então, acho que isso também fica muito quando você vê lá, não, minha família, meus pais estão me ajudando, a gente está fazendo junto, a mão de obra ali da familiar, isso é muito presente. Então, é isso, acho que a gente tem um desafio, a educação contextualizada, ela consegue superar esses desafios aí que são postos das gerações e se torna até uma potência, depois uma parceria muito, muito rica. É isso.
Maravilha, Adélcio, muito obrigada aí pelas suas contribuições. E, bom, agora vamos ver aqui uma pergunta da nossa audiência. Chegou aqui uma pergunta da Vanessa para a Bruna, né? Bruna, a Vanessa pergunta, ela pede, na verdade, né, para você falar um pouquinho mais sobre como funciona o programa de contratação às cegas. Pode aí explicar um pouquinho para a Vanessa e para todos nós? Por favor, a palavra com a Bruna. Claro, Vanessa, boa pergunta. Não só posso explicar que eu me coloco também, eu e meu time, à disposição depois, porque é um desenho, é um planejamento, me coloco à disposição se vocês quiserem trocar depois desse fórum aqui, tá? Mas vamos lá. A gente estava falando na transformação cultural que a gente passa, né, dentro das organizações, no mundo, e por que o programa de seleção às cegas? Por que a gente faz ele e por que a gente tem tanto esse entusiasmo em trazer ele, né? Porque o resultado é um método que ele encoraja o aumento da diversidade. E o resultado é bastante expressivo, é bastante interessante, né? Por que esse resultado é bastante interessante? Porque ele foca, né, esse método às cegas, ele foca nas competências e habilidades do candidato, sem maiores interesses nas questões pessoais desses candidatos, né? E por que isso é importante? Porque as nossas escolhas, minha enquanto líder, eles se dão de acordo com a minha experiência, com a minha afinidade, né? E aí, no meio dessas experiências e dessas afinidades que nós temos ao longo da nossa vida, a gente pode ter preconceitos, nós podemos ter nosso machismo, nós podemos ter as nossas discriminações, porque nós temos nossos gatilhos, somos humanos. Então, é por isso que o processo às cegas, a gente tem valorizado muito ele aqui, né? O resultado foi interessante. E como é que a gente faz na prática? Respondendo a sua pergunta. Primeiro, a gente trouxe um parceiro, a gente fez uma qualificação com os líderes que abriram essas vagas. Então, a gente falou como é que ia ser esse processo, o porquê do processo e conversou um pouco sobre os números, né? E aí, uma vez que a gente discutiu, conversou abertamente sobre esses líderes, a gente faz contatos com os candidatos e faz uma pré-orientação também para esses candidatos, porque, acreditem, muitos deles tiveram a primeira experiência aqui no Oceano, né, muitos jovens, e trouxeram essa experiência como uma experiência muito positiva, né? Então, a gente diz assim, Bruna, amanhã, no momento do seu processo seletivo, por favor, não abra a tua câmera, porque o processo ele aconteceu de forma virtual, tá? E aí, como é que a gente faz aqui na Oceano? Aqui na Oceano, a gente fez o seguinte, a gente fez pela plataforma, pelo Teams, a gente agendou com esse candidato e disse para ele não abrir a câmera dele. E a gente disse que para o líder evitar perguntas pessoais. Gente, é simples esse processo? Não é. Não é simples. Por quê? Porque a gente aprendeu a fazer o processo de outra forma, né? Ao longo das nossas experiências da nossa vida, a gente aprendeu a ver o Adélcio, olhar como é o Adélcio, do que ele gosta, fazer aquele aquecimento, aquela troca, se é baiano, não é baiano, tu é mineiro, tu é paulistano, tu é carioca, que time que você joga. Então, a gente coloca no nosso bate-papo, né? Isso é muito do ser humano, que é um cara muito genuinamente sociável, né? Nós colocamos as escolhas pessoais neste momento. Só que, de novo, essas escolhas pessoais, elas podem gritar em algum momento. Então, a gente evita esse discurso do pessoal, né? Por exemplo, perguntas de que quantos filhos você tem? Não interessa, a gente não faz esse tipo de pergunta, né? Aonde você mora? A gente não faz esse tipo de pergunta também, elas não são interessantes para a gente nesse processo que a gente fez. Qual a universidade que você se formou? Também não. Né? A gente foca muito nas competências. Qual que é o seu interesse? O que você sabe sobre o oceano? Me conta um pouquinho de como você entende que você superou os seus desafios. Então, nessas habilidades, nessas competências que serão importantes nessa jornada desse novo jovem aqui conosco. Espero que eu tenha respondido. Sim, com certeza, respondeu sim. Acredito que aí conseguiu tirar as dúvidas e também, como você colocou, né, estão à disposição aí se mais alguém quiser saber um pouquinho mais sobre o processo, que é uma ferramenta muito interessante até para que a gente tire aí o nosso olhar enviesado, né, dos processos de recrutamento e seleção. Vamos seguindo aqui, chegou uma pergunta para você, Adélcio. Temos aqui a pergunta do José Bernardo, que pergunta: na experiência de vocês, qual é a forma mais efetiva de engajar e inspirar jovens para seguirem a jornada de protagonismo e construção de seu futuro profissional?
Eu passo para você responder, Adélcio. Pronto, Luanda, obrigado. E quero agradecer também ao José Bernardo, nossa audiência aí que está acompanhando, e agradecer pela pergunta, que dá uma oportunidade de a gente falar um pouco mais do nosso processo formativo das casas familiares parceiras lá do nosso programa social. Então, respondendo ao Bernardo, é interessante a pergunta dele, porque assim, o processo formativo das casas familiares oferece para o jovem três questões muito interessantes, que inclusive foi apontado nesse atlas que a gente comentou mais cedo, que é a questão da profissionalização, que aí está envolvido o curso técnico, ou seja, a formação, a educação contextualizada, o trabalho e a renda, né? Ou seja, a gente tem o nosso processo formativo ele é focado nessa questão da profissionalização do jovem, desses jovens ter a formação, mas também ter o trabalho, ter a renda, para ele se constituir como um sujeito de direito, como um sujeito que se emancipa, aquele que ele tem condições, ou seja, o processo formativo praticado pelas casas familiares, elas dá oportunidade ao jovem. Então, eu acho que isso a gente precisa falar dessas questões, né, de profissionalização. Então, como eu comentei, o Atlas traz isso, que a juventude hoje precisa de profissionalismo, precisa de renda e precisa de trabalho e renda, né? Então, acho que com essas questões combinadas, né, e a potência das casas familiares do nosso programa social é nesse foco, né? Ou seja, sempre o jovem como um protagonista, como um ser humano que precisa ali da profissionalização, precisa ter acesso à educação contextualizada, mas também ter geração de trabalho e renda para que ele consiga permanecer, no caso do nosso contexto, né, do Baixo Sul, no campo com qualidade de vida, como a gente fala. Então, acho que esses elementos precisam estar aí nesse processo de construção do futuro do jovem. É isso, Luana. Espero que o Bernardo tenha respondido, o José Bernardo. Muito obrigada, Adélcio. Acho que é isso, né? O conjunto de ferramentas, né, para alcançar aí o protagonismo juvenil. A nossa audiência está bastante participativa, que bom. Chegando aqui mais uma pergunta para a Bruna. A Caterine da Alcian, Bruna, pergunta, ela quer saber como é... Não, desculpa. Ela gostaria de saber, para você, né, como é que você vê que as mudanças feitas com os programas de diversidade da empresa, né, da Alcian, irá influenciar no futuro, né, da organização, aí, no futuro da instituição. Por favor, passa a palavra para a Bruna nos responder. Bom, a Caterine é maravilhosa, então a pergunta dela não poderia ser diferente. Eu falei um pouco, né, agora, essa pergunta é tão complexa e é tão nobre, porque essa transformação veio para ficar, gente. E eu não tenho dúvida que a empresa que não se compromete com o ISD e cria, dentro da estratégia delas, recursos, possibilidades, para que a gente coloque em prática essas ações que são importantes, eu não sei como é que será a sobrevivência dessas empresas, né? Como é que serão a sobrevivência dessas empresas. Então, e aí voltando um pouquinho para a prática da Ocean, né? As metas do nosso presidente estão muito conectadas com as nossas metas de ESG, né? Com as nossas metas de diversidade, com nossas metas de sustentabilidade, com nossa meta de segurança. E isso vai influenciar, sem dúvida, né, nesse futuro da organização. Qual que é o futuro da nossa organização? Qual que é o rumo que nós queremos? Né? O que a gente está falando quando a gente fala de diversidade? Como é que ela se conecta com a estratégia dessa empresa? Quais são as possibilidades disso? E sem dúvida, serão esses os próximos passos. Então, eu fico muito feliz em poder dizer que na Ocean essas metas estão conectadas com a meta do presidente, que a gente tem um programa de diversidade entrando no ano 3 aí, né, praticamente entrando no ano 4,
que a gente tem dado passos importantes, né? Acho que isso é muito importante a gente dizer das organizações, cada um no seu nível de maturidade. É muito importante a gente conectar os programas, sejam eles quais forem, com a maturidade daquela organização, e é um passo de cada vez mais saindo da inércia, né? Eu acho que é importante a gente avançar e a gente criar conexões e possibilidades, sejam para os programas jovens, seja para os programas de diversidade, seja para os programas de sustentabilidade, de saúde, e dando um rumo aí sustentável ao futuro dessas organizações. Maravilha, Bruna, que bom, né, que a Alcian está atenta aí, né, a essas questões. Costumo dizer que diversidade, equidade e inclusão não é se, né, as empresas não vão mais falar se, mas quando e como, né, é uma tendência que não é uma tendência, né, vai se tornar uma obrigação. Bom, nós tivemos, estou vendo aqui que a nossa audiência está realmente bastante participativa, e que bom, né, agradecemos aí a participação de vocês. Teve uma interação aqui, calma, que agora vocês confundiram a mediadora. Vamos lá, tivemos uma interação aqui que diz que a Fundação e o ILE construíram pontes, né, com os jovens e as jovens desde os anos 80, né, fez parte antes de ir para o Baixo Sul. Eu não vi quem foi que fez essa interação, gente, não está aparecendo aqui para mim. Ah, está anônima. Ai, que bom! Que bom, né, para essa pessoa aí. Infelizmente, a gente não sabe o nome, mas eu acho que é isso, né? Ações como a Fundação Norberto Odebrecht e, né, o Bloco Afro aí, que também tem uma história bastante longeva, e que bom, fazem parte aí da história de muita gente, de muitos de nós. E que bom que essa pessoa aí, que não disse o nome, trouxe aí um pouquinho da sua experiência, né? Bom, temos mais uma interação aqui, que é o do Jorge Borba, que trouxe para a gente, né? Essa prática às cegas evita a falácia do espelho. Sempre foi algo que tive medo, querendo ou não, você pode ser julgado pela experiência da pessoa que está te entrevistando. Muitas vezes não tendo oportunidades nem minimamente parecidas, é de fato assustador, né? O Jorge traz aí um pouco da experiência dele em relação a ferramenta, né, do recrutamento às cegas. Com essa interação, então, a gente vai caminhando para encerrar o nosso evento. Consigo ouvir vocês falando aí, enfim, mas é isso, temos que terminar. Vou abrir aqui o espaço, né, para os nossos convidados apresentarem a sua fala final, se despedirem da nossa audiência. Quem sabe aí, se vocês quiserem, também abre o espaço para indicar aí as iniciativas ou ações que citaram em suas falas. Eu vou começar com o Adélcio. O Adélcio pode, por gentileza, né, deixar aí a sua fala final para a gente. Por favor, passo a palavra para o Adélcio. Legal, Luanda, obrigado. E assim, eu queria encerrar de cara, assim, agradecendo demais. Acho que assim, o diálogo é dentro, né, uma iniciativa aqui dentro da fundação, mas assim, a gente agradece demais a sua parceria. Então, acredito que Camila e Carol vão fazer isso super bem, assim, mas eu já aproveito aqui, e a Bruna também, né, estender. Foi um momento muito bacana, e que legal que a gente conseguiu isso, né? Que fosse liderado, mediado por lá. A gente está super feliz. Eu queria, assim, além desse agradecimento e, assim, falar da satisfação, da felicidade de tê-las, né, também, e compartilhar esse momento com vocês, queria encerrar com a fala do nosso fundador, né? Que diz o seguinte: quem tem o espírito do tempo não olha para si nem para trás, olha para frente, ajuda a preparar as gerações futuras, trabalha em equipe e prepara o bem da comunidade. Então, que a gente possa ter o espírito do tempo, olhar para frente e preparar essa futura geração que a gente está vindo aí. A gente não vai deixar essa geração ser uma perdida, né? E é por isso que a gente tem esses trabalhos dentro da Alcian, essas iniciativas dentro da Alcian. A gente tem o nosso programa social lá no Baixo Sul, estamos reaplicando aí para outro lugar, estamos indo para Macaé, também em parceria com a Alcian, e a gente tem aí, quer levar essa missão nossa de levar o protagonismo, dar protagonismo aos jovens mais à frente. Então, agradecendo, e
É isso, gente. Vamos que vamos. A gente tem muita coisa. Tem um programa de voluntariado também que a gente vai fazer e mais iniciativas virão para colocar o jovem aí nesse cenário de destaque, de protagonismo. Agradecer aí também a nossa audiência e mandar um abraço a todos, né? Obrigado. Desculpa, meu microfone acabou ficando no mudo. Muito obrigada, Adélcio. Vou passar a palavra agora para a Bruna, fazer a sua fala final. Bruna, deixa aí, né, a sua última mensagem. Por favor, a palavra agora está com a Bruna. Obrigada, Luanda. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todos os presentes, a todas, todos e todos aqui que puderam nos assistir, trocar conosco, fazer pergunta e interagir. Luanda e Adélcio, foi um prazer compartilhar esse momento com vocês. Muitíssimo obrigada, fiquei muito orgulhosa da história que vocês construíram. E uma mensagem, belíssima a sua frase que você leu, tá, Adélcio? Fazendo conexão com essa frase que você trouxe do Dr. Norberto, do fundador. Eu penso que nós temos uma responsabilidade quanto companhias, né, negócios, de nos comprometer para fazer o desenvolvimento dessas futuras gerações, né? Acho que nós estamos juntos, unidos, e o futuro das organizações está na mão desses jovens aí, né? Que a gente está contribuindo e acreditando tanto. Muito obrigada, Fundação, pelo convite, tá? Foi uma honra. Maravilha, Bruna. Bom, eu também vou começar agradecendo a todas, todos e todes. Eu acho que a gente, né, trouxe aí várias coisas que mostram o quanto que nós estamos conectados nesse período aí que estamos vivendo de pandemia. Mostrou isso também, né, quanto que uma ação individual impacta na coletividade. E aí eu vou começar a minha fala final, né? Primeiro, deixando para vocês uma provocação, né? Perguntando para você que está nos assistindo, né? Como é que você está exercendo, né, essa sua responsabilidade, né? Não só com a juventude, mas consigo, com o outro e com a sua comunidade. O que é que você tem feito para ser agente de mudança do seu entorno, né? A gente viu aqui que ações pequenas, né, podem aí transformar bastante o mundo que vivemos. E eu vou trazer, assim, a gente não combinou, né, Adécia, mas eu vou trazer uma mensagem aqui final, um poema, que é um poema que eu já vou dizendo, já vou pedindo desculpa para vocês, geralmente é um poema que mexe bastante comigo, então pode ser que a voz fique um pouco embargada. É o poema Vozes Mulheres, da Conceição Evaristo. Ele fala um pouco da história, como ela é construída pelos que vieram antes de nós, né, pela gente que está aqui agora, e pelos jovens, né, que vão construir o nosso futuro. Vozes Mulheres, da Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as vozes. Recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgada nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida da liberdade. Espero que a gente, né, traga essa voz de liberdade não só para a juventude, mas para todos nós. Ai, desculpa, gente, eu sempre choro. Enfim, né, espero que a gente, com esse diálogo, a gente tenha não só impactado um pouquinho, mas deixado uma mensagem boa para todo mundo que está nos assistindo. Convidamos também aí que sigam as iniciativas aqui citadas.
Também recordamos que ao final desse evento vocês irão receber uma pequena pesquisa de avaliação. Ficaremos muito agradecidos se vocês puderem compartilhar sua opinião sobre esta terceira edição de Diálogos. Me elogiem, tá, gente? Eu elogiei todo mundo. Por favor. Basta acessar o link que estará na tela aí ao final e será encaminhado por e-mail. Obrigada a todas, a todos e todos por participarem. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.